Dando continuidade, né, à nossa orientação sobre inspeção em UBS, vamos agora olhar o centro de material esterilizado. Já estudamos na estrutura física que o centro de material esterilizado é composto, esse tipo 1, né, que é da unidade básica de saúde, é composto de duas salas interligadas por um guichê. Então, nós temos a sala de limpeza e desinfecção, também conhecida como sala contaminada ou sala suja, né? Onde nós temos uma pia para lavar os materiais e um vaso de expurgo, né? Um guichê de passagem, onde passa o material após a limpeza e a desinfecção, para a área limpa, onde temos uma pia para higienizar as mãos, né? E o autoclave, né, para esterilizar os materiais. Para uma correta esterilização, é necessário seguir a RDC 15 de 2012, que reza sobre a esterilização de materiais. Então, vamos entender quais são as normas para uma correta esterilização de material. Nós teremos que verificar durante a inspeção de UBS se as normas de esterilização estão sendo cumpridas e se o material está sendo lavado e esterilizado adequadamente. A RDC 15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre esses requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. Esse regulamento ele estabelece as regras para o funcionamento dos serviços que realiza o processamento de produtos para a saúde, lógico, visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Então, essa parte é uma parte da inspeção de UBS que tem que ser muito bem feita, pois um material não esterilizado adequadamente, contaminado, pode trazer problemas, tanto para os profissionais como para os pacientes. Então, a primeira coisa que nós temos que olhar são os tipos de CME. A RDC 15 estabelece dois tipos de CME, a CME classe 1 e a CME classe 2. Na UBS, nós vamos ter a CME classe 1. A CME classe 1 é aquela que realiza produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa. Nós vamos explicar o que é isso, Nós vamos explicar o que são os produtos não críticos, os semicríticos e os críticos de formação não complexa. A CME tipo 2 é aquela que já realiza o processamento de produtos para a saúde também. Ela processa os não críticos, os semicríticos e os críticos de formação complexa e não complexa. Quer dizer, ele faz os produtos críticos, que são de difíceis limpeza e desinfecção, que são os de formação complexas, passíveis de reprocessamento. Todas as duas CME, a classe 1 e a classe 2, têm que ter a responsabilidade de um técnico. Geralmente é um enfermeiro, que é o técnico da CME, tanto a tipo 1 como a tipo 2. No nosso caso, nós vamos deter mais a CME classe 1, que é a CME que nós vamos encontrar na UBS. A CME classe 2 a gente já encontra mais em hospitais, em clínicas que fazem serviços mais complexos. Na UBS, nós só temos a CME classe 1. Então, mas primeiro a gente tem que saber qual é essa diferença de produtos críticos, semicríticos e não críticos, Então, o que é isso? Vamos começar com os críticos, que são os mais complicados, Os produtos para a saúde críticos são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos. São produtos que usam compenetração de pele e mucosas adjacentes, subepiteliais e sistema vascular, incluindo também produtos para a saúde que estejam diretamente conectados a esse sistema. Então, os produtos críticos são aqueles produtos invasivos, que penetram a pele.
Os produtos semicríticos são produtos que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. Então, nós temos aí, né, a gente vai ter os exemplos, por exemplo, aí um endoscópio é um produto semicrítico, né? Uma máscara de nebulização é semicrítico. E os produtos não críticos são produtos que entram em contato com a pele íntegra, não entram em contato direto com o paciente. São cubas, outros produtos que não são invasivos. Vamos dar mais exemplos aí, né? Aí, por exemplo, nessa figura nós temos uma agulha, né? É crítico, né? Nós temos uma baciazinha que não é crítica, isso não vai entrar dentro do paciente, né? Nós temos aí portas-agulhas, outras coisas, se usado em cirurgias, elas vão ser críticas, mas não tem formação complexa. Então, a gente da classificação dos materiais se divide em isso. Nos críticos, entra em contato com tecidos estéreis ou com sistema vascular. São os instrumentais usados em cirurgias, catéteres. Os semicríticos são aqueles que, ao contato com a pele não intacta ou com mucosa íntegra. São as máscaras de nebulização, os endoscópicos, que apesar do tubo de endoscópio entrar, ele entra por um orifício natural, né? O colonoscópio também entra no intestino, mas por orifícios naturais do corpo humano, né? E materiais não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra do paciente. São, exemplo, comadres, periquitos, aparelhos de pressão, são materiais não críticos. Então, aí de novo, vamos ver a classificação dos materiais e como cada um é processado. O material crítico, eles têm que ser esterilizados, né? Porque ele entra em contato com vasos sanguíneos e tecidos livres de micro-organismos. Todo instrumental cirúrgico é crítico. Então, eles têm que ser lavados, depois de lavados, eles têm que ser esterilizados. O material semicrítico entra em contato com a mucosa ou pele não íntegra, os inaladores. Eles vão ter desinfecção de alto nível, né? E o material não crítico, ele não entra, por exemplo, uma comadre que usa, né? Para as necessidades, né, fisiológicas do paciente, exige limpeza. Então, após a gente entender a divisão entre crítico, semicrítico e não crítico, vamos seguir. A CME, tanto a CME tipo 1 como as tipo 2, como a das empresas industriais processadoras, né? Que a gente tem, que processa esses produtos, ele só pode processar de produtos que são regularizados na Anvisa. O processamento, ele segue um fluxo direcionado, nunca volta para trás. Ele entra pela área suja, né, onde eles são descontaminados. Isso não importa se é produto crítico, não crítico ou semicrítico. Eles entram pela entrada, pelo guichê, né, da sala contaminada, da área suja. Aí aqui eles são descontaminados, lavados e secados. Eles passam através do guichê, onde a portinha só abre depois de já ter parado a lavagem aqui, né? Então eles vão ser embalados e esterilizados. Aí tem aqui a seladora, né, o autoclave. Essa incubadora, depois vocês vão entender por que é, para incubar os testes e a armazenagem e a saída para ir para as áreas da UBS ou do hospital. Então, esse é o fluxo direcionado. Nunca acontece o fluxo inverso. Então, nós temos na CME tipo 1, que é a CME que nós estamos vendo, que é a que existe na nossa unidade básica de saúde, os produtos entram pela área de recepção, sofre limpeza, o que a gente chama de setor sujo. Depois eles abre o guichê, por isso que é importante esse fechamento do guichê. Eles vão para a área de preparo e esterilização, que é o setor limpo. Se
eles são um produto semicrítico, depois de lavado, eles passam também para o setor limpo para ser desinfectados com desinfecção química, né? Quando aplicável. Isso é o que acontece com as máscaras de nebulização. Eles vão ser desinfectados com produtos químicos no setor limpo. E existe a área onde vê se a esterilização, monitora a esterilização, também é feita no setor limpo. Existe a área também de armazenamento, né, e distribuição dos materiais, que na CME tem uma área de armazenamento no setor limpo, onde vai estar armazenado os produtos já embalados e esterilizados. Então, a CME classe 1, que é a nossa da UBS, ela é a dimensão das áreas, a gente viu lá no módulo de infraestrutura física, que tanto a sala suja como a sala limpa, ela tem entre 4 e 5 metros quadrados. Mas esse dimensionamento depende em função da quantidade de produto de pessoas que trabalham no setor. Na UBS, aquela área é suficiente. Geralmente, uma pessoa só trabalha no setor limpo, né? E outra pessoa no setor sujo. Então, geralmente não tem problema, né? Ou então tem uma pessoa só que ela se divide entre as duas funções, entre o setor, primeiro trabalha no setor sujo, depois troca de roupa, troca de uniforme, né? Para ir para o setor limpo. Não pode usar a mesma roupa no setor sujo e limpo. Então, ele tem na classe 1, deve ter uma barreira técnica entre o setor sujo e limpo. A barreira é o guichê, né, que só abre, né, quando há a passagem de material depois da limpeza da área suja para a área limpa, né? Então só passa material limpo para a área limpa. E um dos problemas bem correntes que a gente vê na fiscalização de UBS é a ausência do fechamento desse guichê. É obrigatório, ele tem porta e só abrir na hora de passagem do material já limpo para a esterilização. Isso é importante, isso é uma regularidade muito presente durante as inspeções. Tem também, não é o caso aí da UBS, mas eu resolvi colocar isso aí também para vocês saberem. Já temos empresas, indústrias processadoras na nossa região. Então, muitos hospitais ou firmas, ou mesmo a gente vê algumas coisas de UBS que são mandadas por essas empresas. Então, existe... se uma UBS manda, eu vejo muito UBS mandando ambu, né, ou outro material de plástico para a empresa processadora da nossa região aqui. Então, o que é importante é que a empresa processadora ela tem contrato terceirizado, né, para prestar esse serviço, mas o produto não pode ir sujo para a empresa processadora. Então, vamos supor, se uma UBS também manda alguns produtos, principalmente de plástico, para serem processados na empresa industrial de processamento, né, lavagem e esterilização de material, empresa, o material tem que sofrer a primeira lavagem, no setor sujo, e daí ele é encaminhado, depois ele não se transporta produto para a saúde com resíduos, sem ter lavado uma primeira fase para diminuição da carga bacteriana. Então, se vai mandar um ambu ou algum catéter, alguma coisa assim para a empresa processadora, esse produto, depois de usado, tem que ir para o setor sujo, passar por uma primeira lavagem para redução da carga microbiana. Aí, depois dessa lavagem, ele pode ser enviado para a empresa processadora. Então, não se envia
produto, não se transporta, não se envia produto sem ter a primeira lavagem de redução de carga microbiana. Cada etapa de processamento do instrumental cirúrgico ou dos produtos, né, que vão para o ACME tem que ter um POP, né, um procedimento operacional padrão elaborado, né, com a base científica das normas atualizadas, né? Então, geralmente esses POPs têm que estar. O POP, ele tem o POP de lavagem, né, o POP de usar os desencrostantes ou os detergentes enzimáticos, tem que estar referenciado no POP, né? Depois o POP dos produtos, ver se a funcionalidade deles depois da lavagem está funcionando tudo conforme padronizado, e o POP de esterilização. Esse POP, ele deve ser apresentado na inspeção sanitária, e o POP deve ser divulgado a todos que trabalham no setor. É muito comum, durante uma inspeção, perguntar dentro de uma CME, cadê o POP da CME? Ah, não fica aqui não. Você já leu o POP? Já teve algum tratamento no POP? Ah, não. Aí a enfermeira, lógico que chega, tem POP, o POP está lá na minha gaveta. POP na gaveta do responsável técnico, não adianta. O POP, ele tem que estar aonde o procedimento é executado. Porque a pessoa que executa o procedimento, se ela tiver uma dúvida, ela vai consultar o POP e fazer corretamente o que o POP está, procedimento operacional padrão, para padronizar, né, a atividade. Então, o POP deve estar no local onde ele é executado, né, e o RT, responsável técnico pela CME, ele deve treinar os funcionários da CME, que geralmente são os técnicos de enfermagem, eles devem ser capacitados para realizar as tarefas corretamente. Essa capacitação, na capacitação, tem os temas que eu vou falar que são importantes na capacitação, e tem que ter o registro e com a assinatura que aquele funcionário recebeu essa capacitação e que ele conhece esse POP para fazer as funções adequadamente. Então, os recursos humanos que fazem as etapas da esterilização, da limpeza e esterilização, eles têm que também serem profissionais, que sua atividade esteja regulamentada pelo conselho de classe. Então, geralmente, né, no CME, né, no Centro de Material Esterilizado, o responsável técnico é o enfermeiro no OBS, e as atividades são realizadas pelos técnicos de enfermagem, que também a atividade do técnico de enfermagem é regulamentada pelo seu conselho de classe. Esse técnico de enfermagem, ele tem que receber as capacitações, as orientações de acordo com a legislação e os POPs, né, para fazer corretamente as etapas do processamento desses produtos, né? Os POPs têm que atender à legislação vigente, que hoje, né, atualmente, nós estamos com a legislação, a RDC 15 de 2012. Então, é essa legislação que nós temos que obedecer na questão da central de material esterilizado. Os profissionais que trabalham na CME ou os profissionais que trabalham em empresas, né, indústrias processadoras, eles têm que receber a capacitação, mas não é uma vez só, é periódica, sobre os seguintes temas, né? A classificação dos produtos da saúde, essa orientação que vocês estão recebendo hoje, né? A divisão entre produtos críticos, não críticos e semicríticos, né? Tem que ter os conceitos de base de microbiologia, porque as contaminações são microbianas, né? Pode ser bactérias, vírus, fungos. Isso são os micro-organismos que contaminam esses produtos.
Tem que também ter instrução sobre transporte de produtos contaminados, que não pode, a gente já falou que todos os produtos antes de ser transportados têm que ter a primeira lavagem com redução da carga microbiana. Eles têm que ser capacitados, como é o processo de limpeza, o processo de desinfecção nos semicríticos, que vai usar desinfecção química, como que é o preparo, né? O preparo é como que empacota, rotula, né? Como é que inspeciona as embalagens, como é que acondiciona dentro da embalagem, como que funciona a esterilização, como é que funcionam os equipamentos e monitorar o processo. É isso que nós vamos ver. Toda a esterilização se põe indicadores químicos, biológicos e físicos para ter certeza que o produto foi esterilizado e que está descontaminado com segurança. Também toda essa função, desde a limpeza até a esterilização, tem que ser tudo rastreado, armazenado e distribuído com qualidade. E o produto ele tem que manter dentro da embalagem dele-se estéril durante o tempo de armazenagem até o uso. Então, esses temas são os temas que nós estamos vendo nessa orientação de inspeção para a CME. Também o trabalhador da CME, tanto da CME e da UBS, como de empresa processadora ou do CME de um hospital, ele tem que usar vestimenta privativa. Ele não pode usar na CME uma roupa dele de casa, a roupa dele. Ele tem que ter uma roupa, né, do setor de lavagem e esterilização de material. A roupa tem que ter touca, calçado fechado, né? E ele ainda tem que usar equipamentos de EPI de acordo com a sala. Então, você vê, na recepção, ele tem que usar um equipamento de proteção, massa, luva e avental, né? Calçado impermeável e antiderrapante. No setor de limpeza, ele já tem que usar também coisas de proteção, a máscara, a luva de borracha de cano longo, porque ele vai lavar o material, né? Avental impermeável de manga longa e vai ter que lavar o protetor auricular quando tiver uma lavadora ultrassônica, né? Geralmente na UBS não tem, mas a gente já encontra essas lavadoras em hospitais, né? E tem que ter um avental antiderrapante. Na parte onde ele prepara e acondiciona e inspeciona o produto para ver se está limpo, ele vai usar máscara, luva e o protetor auricular se tiver barulho. Na área onde ele faz desinfecção química com cloro ou glutaroído ou peracético, ele vai ter que usar proteção de máscara, luva de borracha de cano longo, avental e calçado antiderrapante, porque geralmente são áreas molhadas. Então, atribuições. O RT, né, do serviço, que a gente falou que na maioria das UBSs é o enfermeiro, né? E o responsável legal, ele tem que garantir que está implementando essas normas de processamento na CME. Tem que ter esse recurso humano materiais de acordo para cumprir a disposição da RDC 15 de 2012. Garantir que todas as atribuições e responsabilidades profissionais estejam designadas, descritas, divulgadas e compreendidas. Quer dizer, a pessoa tem que saber que aquela é a atribuição dela. Ele tem que prover meios para garantir a rastreabilidade de todas as etapas de processamento. E o responsável técnico de serviço deve qualificar a empresa terceirizada. Vamos supor, se tem um contrato de terceirização, ele tem que olhar se a empresa tem todas as atribuições que atendem à RDC 15 de 2012. Então, compete ao profissional RT da CME coordenar as atividades da CME, avaliar se todas as etapas, né, desde a lavagem até a esterilização estão sendo feitas, cumpridas direitinho, definir o prazo, né, dos produtos que
necessite de processamentos de utilização que não pertençam ao serviço. Isso aí acontece mais em hospital. Isso aí não é bem de UBS, não. Às vezes, o hospital tem um médico especialista que leva seu próprio material para operar ou para fazer algum exame. Mas se acontecer isso, a CME lá da UBS também tem que olhar. Então, se o médico leva seu próprio material, antes de usar o material, ele tem que passar pela CME do estabelecimento, ou da UBS ou do hospital. Não pode o médico falar assim, não, já foi esterilizado lá na minha clínica ou no outro hospital. Não, não pode. Então, ela sempre quando chega um material que é de terceiro, não pode ser usado no paciente antes de passar na CME do serviço, né? Isso aí é para garantir que não tenha, se o outro serviço não processou direito ou se houve uma contaminação durante o transporte. Então, isso aí tá? Então, se chegar um especialista que traz o seu próprio instrumento, que deve ser esterilizado, ele tem que ser reesterilizado no local onde ele vai ser utilizado. O responsável, já falamos isso, ele é responsável por capacitar todos os que trabalham na CME. Ele é responsável também de ver quais os indicadores vão usar, a qualidade desses indicadores e ver se está tudo andando adequadamente. O responsável também tem que ter programas de prevenção e controle de eventos adversos, né? Do processamento. Ele tem que ver a dimensão de pessoal, né? Será a quantidade de produto que processa e a quantidade de pessoa que trabalha. Ele tem que orientar se ele é uma unidade que isso existe em muitas cidades. Às vezes, as UBSs, tem uma UBS central, geralmente uma policlínica, que processa os produtos para as outras, porque, de certa forma, ele tem umas autoclaves maior que processa mais quantidade e fica até mais barato. Mas se for essa centralização de esterilização, é possível sim, mas tem que ter uma orientação de todas as unidades que mandam material lá em relação ao transporte e armazenamento desse produto. Transporte, né, como já falamos, ele tem que sofrer uma primeira lavagem para diminuição da carga bacteriana, microbiana antes de ser transportado, e depois também que sai da CME, ele vai ser armazenado na unidade, ele tem que ser armazenado adequadamente. Se o serviço de esterilização é uma empresa terceirizada, o profissional RT tem que ver os critérios estabelecidos e se essa empresa terceirizada atende na qualidade que precisa ser. Recepção, então, dos produtos para a saúde. Quando o produto chega na CME, na área suja, é realizada uma conferência e um registro de entrada de todos os produtos recebidos para o processamento. Nossa, na inspeção, isso aí a gente vê que ainda não está sendo feito. Apesar da legislação falar dessa conferência e registro de entrada de todos os produtos, a gente vê que isso aí é uma falha existente ainda na maioria das CMS que nós inspecionamos. Se a empresa processadora também, se for, pode ser uma CME tipo 1, ou a empresa também, ela tem que registrar todos esses produtos. Em empresa, atualmente, né, na que tem na nossa região, eles até filmam todos os produtos que chegam, registram digitalmente e filmam todos, para não ter problema de falar que aquele produto chegou ou não chegou. Não é permitido o recebimento ou circulação na sala de recepção de textos limpos. Isso aí é mais para o hospital, né? O hospital tem as roupas cirúrgicas que elas depois de lavadas, elas vêm da lavanderia para serem esterilizadas. Então, elas não entram na sala suja. Já que são produtos já lavados, que vêm lá da área limpa da lavanderia, elas já vão entrar diretamente na área para ser empacotada e ser esterilizada. Por quê? A roupa saiu da lavanderia, está limpa, não vai entrar na sala contaminada. Então tem que ter cuidado. Isso aí
a gente vê muito se o fluxo está correto nos hospitais. O processo de limpeza para a saúde. Todos os produtos de saúde passíveis de processamento, né, independente se ele é não crítico, semicrítico ou crítico, ele deve ser submetido ao processamento de limpeza dentro da CME. Né? Isso nós já falamos. Ou para ser esterilizados na própria empresa, ou para ser encaminhados para uma indústria processadora. Então, não se transporta, mais uma vez, vamos frisar isso, produtos contaminados. Sempre tem que passar por uma limpeza, redução de carga microbiana antes de ser transportado. A limpeza dos produtos não críticos pode ser realizada em outras unidades, desde que tenha um POP definido. Então, produtos para a saúde não críticos, por exemplo, uma cuba rim, né? Pode ser lavado em outro local? Depende, tem esse local? Tem definido no POP pela CME quais são os produtos que não críticos, que vão ser lavados quando é uma limpeza só de lavar em outro local? Tem que ter um POP definido. Se for limpeza manual, né, a fricção deve ser realizada com acessórios não abrasivos e que não liberem partículas. Né? Então, vou pegar uma pinça, né? Eu vou lavar uma pinça. Eu não posso lavar com esponja de aço, porque a esponja de aço, ela libera aqueles fiozinhos de aço, ela libera partícula. Então, tem que essa fricção não pode ser realizada com acessórios, né, que liberem partículas. Tem que ser acessórios não abrasivos que não liberem partículas. Já pensou uma pinça ser esterilizada com um pedacinho de fio de aço? Não pode, não pode. Então tem que ter cuidado para isso. Produto crítico para a saúde. O produto crítico praticamente são muito poucos, são só os materiais de curativo dentro da UBS. São pinças, portas-agulhas, para fazer curativos até superficiais na UBS. Mas como eles são usados em pele não íntegra, eles são considerados produtos críticos. Então, eles devem ser lavados e esterilizados. Então, no que tem na UBS, nós temos produto para a saúde de conformação não complexa. O que é formação complexa? Para a gente entender o que é formação complexa, são produtos que têm lumen. O que é o lumen? Lumen é tipo um caninho, né? Vamos supor, quanto mais fininho, uma agulha. Dentro da agulha tem um caninho tão pequeno que a agulha é tão crítico que ela é descartável. Ninguém lava agulha, ninguém esteriliza agulha, elas são descartáveis, porque o lumen dela, aquele caninho que tem dentro, é tão pequenininho que não tem jeito de limpar. Mas existe vários catéteres hoje, vários produtos da hemodinâmica, né, de hospitais mais complexos, alguns produtos também de algumas técnicas de oftalmologia que eles têm um lumen inferior a 5 milímetros. O que quer dizer o lumen? O interior do caninho ele é tão fininho que produtos que têm fundo cego, que não dá para passar, espaços internos inacessíveis à fricção direta, reentrâncias ou válvulas, que deixa o produto ser crítico com conformação complexa. Esse aí vai ser só lavado em CME tipo 2, que não é o nosso caso. O produto crítico que vai ser lavado na UBS é um produto para saúde de formação não complexo, produto cuja superfície interna e externa pode ser atingida por escovação durante a limpeza e tem o lumen, né, estruturas tubulares maiores do que 5 milímetros, porque é possível passar um fio guia, alguma coisa para limpar esse lumen. Então, a diferença do produto crítico é que ele se divide em formação não complexa e
e o produto crítico de formação complexa. O de formação complexa, ele precisa de uma CME tipo 2, que tem a complexidade para lidar com esses produtos com formação completa, né? Geralmente complexa, eles têm lavadoras ultrassônicas, têm máquinas e têm outros equipamentos para garantir que esses espaços internos ficaram limpos, né? Microscópios, lentes de aumento, né? Que pode fazer uma averiguação que foi limpo esses lumens inferiores a 5 milímetros. Ou também eles têm enxágue sob pressão, né? Água de qualidade de osmose reversa para esses produtos críticos de conformação completa. Não é o nosso caso. Nós temos na UBS produto para saúde crítico de formação não complexa. É aquele produto que a gente consegue escovar todas as partes internas e externas desse produto, né? E não tem lumen daquele bem fininho. São estruturas tubulares que são superiores a 5 milímetros. Então, esses da CME tipo 1. Os produtos semicríticos já são os produtos que a gente usa mais desinfecção de alto nível, né? Na questão da UBS, os produtos que se enquadram aí são as máscaras de nebulizadores, né? Na UBS faz muita nebulização. Então, esses produtos semicríticos usados na assistência ventilatória são os mais processados na UBS. Eles devem ser limpos e botar desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes, né, registrados, né, com normas na Anvisa, tudo, ou pode ser um processo de termodesinfecção. A maioria usa a desinfecção de nível intermediário, que usa o cloro. Aí está o grande problema nas inspeções de CME que a gente vê. Por quê? Eles usam o cloro, tá certo? Certo, mas o cloro é um produto muito instável. O cloro, quando ele fica exposto à luz, mesmo, não precisa ser sol, né? A claridade, o cloro, ele tipo evapora, né? E deixa de fazer seu efeito de desinfecção. Então, o que a gente vê? A gente vê na CME soluções de cloro em vasilhames translúcidos. Se a gente lembra, vamos pensar assim, como é que é o cloro, a água sanitária que está lá no supermercado? Ele está ou num frasco verde escuro ou num frasco branco opaco, que a gente não vê, né, aonde está o limite do líquido, que a gente chama o menisco do líquido, né? Não se pode ver a quantidade. Por quê? O cloro é sensível à luz. Então a gente vê, eles pegam o cloro, faz a diluição do cloro, né, para a desinfecção das máscaras, mas põe em vasilhames de plástico aberto, né, não pode, ou translúcidos, é aquele que você vê a solução. Então, sempre que na CME tiver o cloro para desinfetar a máscara, ele tem que ser preparado na hora da desinfecção. Eu não posso preparar o cloro às 7 horas da manhã e desinfetar a máscara até o final do dia com aquele cloro. Cada vez que eu for desinfetar uma remessa de máscara, eu tenho que fazer um novo cloro. Por quê? Ele fica... essas máscaras ficam imersas na solução de cloro mais ou menos de 20 a 30 minutos, e depois de 30 minutos, o cloro, mesmo em recipiente fechado, ele já não tem tanta propriedade de desinfecção, porque já diminuiu a sua concentração do princípio ativo, que é o cloro para desinfecção. Então, tem que ter um recipiente totalmente opaco e fechado durante o tempo de desinfecção, tá? Porque o cloro é muito sensível à luz, né? Não precisa ter sol, é a claridade. Então, a gente tem que olhar como que está, aonde está preparando a solução, se a solução é preparada ou ela já compra pronta e colocada
para desinfecção na hora do uso. Não é usar o mesmo pote com a solução o dia inteiro. Toda vez que eu for fazer a desinfecção, eu tenho que preparar um novo cloro. E é isso que a gente tem que ter cuidado. Então, os produtos semicríticos usados na assistência ventilatória e na inalação, ele só pode ser por imersão química com utilização de cloro. Não pode usar aldeídos. O que é o aldeído? O glutaraldeído. O glutaraldeído, ele tem problema respiratório, ele causa problemas respiratórios, os aldeídos. Então, não pode botar glutaraldeído para desinfectar máscara de nebulização. O glutaraldeído é usado para desinfecção de endoscópio, né? Daquele equipamento que faz endoscopia. Ótimo, mas para endoscopia. Então, nós temos que ter cuidado, porque o produto serve para cada coisa, para não haver essa troca de produto, né? Aldeído é usado na endoscopia e não em máscara de nebulização. E os produtos não críticos, eles devem ser limpos, né? Eles são produtos críticos que não têm contato com o paciente ou têm contato somente com a pele íntegra do paciente. Eles devem ser submetidos ao processo de limpeza. Então, os produtos que são limpos, né, que são lavados, ele tem que ter um enxágue com a água potável, né? Esse enxágue final, principalmente dos críticos, ele tem que ser feito com água purificada. Então, ele tem que ser em cirurgias de implante ortopédico, oftalmológico, cirurgia, então é mais de ser para o hospital. Deve ser realizado com água purificada. Isso é um certo problema para a gente, porque nós temos muitos municípios que não têm conta de água e não tem tratamento da água que usa na CME, né? Para o enxágue final dos produtos. Então, pelo menos uma água filtrada para produtos críticos deve ter para enxágue dos produtos na CME, né? Então, que não faça cirurgia, né? Antes de ser encaminhado, você já falou, né? Sempre que encaminha para a empresa, tem que dar uma limpeza antes, não pode transportar produtos sujos. Nós já falamos isso. Então, a limpeza dos produtos é muito importante. Aí tá, muitos produtos, ele já compra água destilada para a CME, tanto para botar na autoclave como para fazer enxágue dos produtos críticos, né? Porque às vezes a cidade não tem tratamento de água, é uma realidade na nossa região, infelizmente. Então, depois de lavado, nós vamos acondicionar os produtos, né? Os produtos, né, que foram lavados manualmente ou de forma automatizada, depois de lavar, tem que ter uma inspeção visual. Às vezes tem até uma lente para intensificar, para ver se os produtos estão limpos completamente, né? Eles falam até para usar uma lente que aumenta 8 vezes, né, a imagem, para a gente ver se está tudo limpinho, né? E agora veio a parte de escolher a embalagem, de embalar o produto, né, depois de limpo, para ele ser esterilizado. As embalagens para autoclavar os produtos, elas devem ser regularizadas na Anvisa. Então, já é proibido usar papel craft, papel toalha, papel manilha, papel jornal, lâmina de alumínio. Isso tudo é proibido. São embalagens que são regularizadas na Anvisa. Tá? Caixas metálicas também sem furos. Não pode. Por quê? A esterilização no autoclave se dá pelo contato do vapor quente, né, com o material. Se a caixa é fechada, o vapor não entra em contato com os produtos para a saúde. Então, as caixas, se usar caixa metálica, tem que ser aquelas com furos, né, para esterilizar o material. Em hospital usa muito e também algumas UBS usa algumas embalagens de tecidos de algodão para produtos maiores, né?
Então, a CME tipo 1 que usa tecido de algodão tem que ter critérios, né? Porque esse pano de algodão, se ele tiver algum furinho, né, ele já não vai garantir a esterilidade do produto após sair do autoclave. Então, sempre que quem usa tecido de algodão vê que está rasgado ou que o tecido está desgastado, comprometendo a sua função de barreira, essa embalagem deve ser retirada da esterilização. Como é que é o tecido de algodão, né? A gente depois vai falar agora de cada uma dessas embalagens, né? Que todas têm critério. A gente vê que muitas pessoas não embalam corretamente o seu material, né? Tem muitos casos de material não embalados e não esterilizados corretamente. A embalagem, ela tem que permitir que o artigo seja esterilizado. Ela tem que garantir a esterilidade. Ela tem que ser compatível com o método. Ela tem que proteger o conteúdo do pacote, mas permitir a penetração do agente esterilizador, que é o vapor úmido sob pressão. Ela não pode ter furo, ela não pode ser uma embalagem que tenha resíduos tóxicos, corante, alvejante, nem amido. Ela tem que ser uma barreira microbiana. O que é? Ela tem que fechar após a esterilização e tem que ser compatível com o tamanho do que você está esterilizando. Então, as embalagens, a maioria das embalagens industriais, elas são regularizadas na Anvisa. Então, as embalagens permitidas é o tecido de algodão, o estojo metálico com furos, tem um vidro retratário, o cortante rígido também com furos, e os descartáveis são os papéis grau cirúrgico, papel crepado, o tecido não tecido, mas não é aquele TNT que compra na loja, não. É um próprio, é uma embalagem com registro na Anvisa. O Tyvek, que é bem parecido com o grau cirúrgico, e os filmes transparentes, que são pouco usados na nossa região. Então, vamos falar do tecido cru. O tecido cru não pode ser qualquer tecido cru. Tem que ser um algodão 100% cru, né? Ou um algodão mais poliéster, mas que tem uma gramatura de 200 gramas por metro quadrado, 56 fios por centímetro quadrado. O que acontece? É a gramatura. Se você pega um pano, ele cruza o fio na horizontal com o fio na vertical. E é isso que faz a trama. Essa trama do tecido cru, quando abre, ela deixa buracos. Na hora da esterilização, ela fecha essa trama, protegendo, né, fechando essa barreira. Então, ela permite a entrada do vapor, né? O pano, ele toda vez que usa, depois vai para lavar e não pode ser passado, né? Passar, fecha a trama. Então, ele tem que ser o algodão cru. Rodrigues foi um pesquisador em 2000, falou que fez uma tese lá dele, que esse pano dele aguenta só 65 vezes, né? Esterilizar e lavar. Mas ninguém marca. Hoje a Anvisa fala que o tecido tem que ser substituído no máximo em 1 ano. Todos os tecidos crus não pode ficar. E o tecido, se ele tiver furo, ou seja, não pode cirzir, ele não pode ser usado para a autoclavação. Então, a tese de doutorado do Rodrigues, ele verificou e chegou a um resultado na tese dele que o tecido aguenta ir e lavar 65 vezes, né? Depois disso, ele já fica com a barreira ineficaz, né? Mas a lei não fala ainda, só fala que não deve se usar mais que 1 ano. Container de esterilização, tá vendo que ele tem aqui os buraquinhos para entrar o vapor, que fecha na hora que depois da esterilização fecha para manter a esterilidade. Mas são bem caros e não são amplamente usados. O papel grau cirúrgico, que é o nosso mais usado, ele também tem uma gramatura, né? Porque o papel grau cirúrgico, ele tem os buraquinhos dele, que depois da esterilização é fechado, né? Durante a esterilização, depois que o vapor penetra. E isso, então,
Então, se um produto não foi usado e está embalado, você não pode botar ele de novo na autoclave, porque o papel, depois que passa para a autoclavação, ele fechou esses poros de entrada do ar úmido, né, para a esterilização. Então, ele só é usado uma vez mesmo, porque ele se fecha depois da esterilização. Esse papel apresenta o grau cirúrgico, é o mais usado, química e biológica, né? Que ele mantém essa esterilidade do produto por bastante tempo, né? É a embalagem mais usada que a gente tem e existe dele para vapor, para TO, para também autoclave de formaldeído e radiação. Cada um é para uma coisa. Então, na hora de comprar, você tem que ver se não está comprando, tem que comprar o de autoclavação. Ele já tem um indicador químico impregnado na embalagem, que pode diferenciar o que foi no autoclave do que não foi. E ele tem vários tamanhos, rolos, saquinhos já prontos, né? Então, esse papel grau cirúrgico, o que é o problema dele é o fechamento. Tem gente que põe aquela fita zebrada para fechar. Não pode. Esse papel só pode ser fechado com seladora ou existe os saquinhos que já vêm da indústria autocolante. Não se pode, um dos erros que a gente vê na esterilização é fechar o saquinho grau cirúrgico com fita zebrada. Não pode. E outra coisa, tem gente que põe, por exemplo, uma pinça com cabo virado para abertura e o selamento tem que ter pelo menos uns 3 centímetros de folga até a pinça ou espelho, onde você põe. E a gente não vê isso. Por quê? Para dar folga da penetração do vapor, que é o agente esterilizante. A gente vê pessoa aproveitando o saquinho e o cabo da pinça já está quase pegando na parte de autocolante. Não pode. Tem que estar a pinça, o saquinho tem que ser um saquinho com que o instrumento esteja não apertado dentro dele, sabe? Tem que ter pelo menos 3 centímetros de folga, né, no fechamento para poder garantir a esterilidade. O papel crepado, né? Nós temos aqui, geralmente ele é verde assim, ele tem uma filtragem microbiana boa, de 98 a 99. Também ele é flexível, mas tem baixa memória. O que é isso? Se amalgar a posição, ao desenho do produto, sabe? Ele tem menor resistência, na hora de empacotar tem que ter cuidado, se ele furar tem que jogar fora, mas ele resiste bem à esterilização por 1 hora, resiste também no vapor d'água, que é o nosso caso do autoclave, ou outros processos, né? Ele tem uma penetração boa contra micro-organismos depois que fecha os poros. Ele é hidrorrepelente, as fibras dele também não tem aquela eletricidade, não liberando, atraindo partículas. Também ele é de uso único e depois que você tira, você tem que botar como papel reciclável, né? Porque ele também é biodegradável. O tecido não tecido, esse aí não é aquele TNT não, gente, é o SMS. Ele tem uma manta de 3 partes, né? Ele é resistente, mas ele tem dificuldade também, como parece um tecido, em você fechar. Tanto tecido não tecido como o papel crepado, a gente tem a dobra envelope para fechar bem a embalagem, né? O Tyvek, ele tem gente que chama de Tyvek também, ele é parecido com um grau cirúrgico, só que ele é mais caro, né? Porque ele tem um único fabricante, que é do DuPont, então é mais caro, praticamente ninguém usa, né? Pelo menos aqui na nossa região eu nunca vi, porque ele é bem mais caro que o papel grau cirúrgico. E os filmes transparentes também, eu só vi uma vez num consultório, mas com registro na Anvisa. Ele é bom, mas também é de uso único também. E ele pode ser selado, mas tem que ter... é o filme próprio, né, para
o autoclave, né? O que não pode usar, que já está proibido, é o craft, né? O craft foi usado há muito tempo, mas está proibido de jeito nenhum. Graças a Deus ninguém mais está usando craft. Mas como a legislação fala que ele está proibido, a gente fez essa lâmina. Papel craft é proibido, né? A gente ainda vê aqui, ó, algum papel craft, estojo sem furo, isso tudo aqui está proibido, não pode. Botar no autoclave estojo sem tampa e depois tampar, isso não pode. Botar craft não pode mais. Isso aqui já era, não pode de jeito nenhum. A seleção de embalagens em hospital é a CCIH, Comissão de Infecção, que resolve qual vai ser. Tem que sempre pegar a embalagem com liberação na Anvisa. Você pode pedir os testes, a barreira, solicitar a amostra para testar e ver qual que se adapta melhor à sua CME. Os equipamentos da CME, eles têm que estar funcionando adequadamente. A autoclave tem que estar funcionando adequadamente. Se a autoclave não está secando o produto, tem que mandar lá para revisão técnica, né? Se quem tem... em CME a gente não vê muito, mas em hospital a gente vê a limpeza automatizada. Tem que ter sempre uma revisão, pelo menos uma vez ao ano, desses equipamentos. E aí os equipamentos hoje que a gente tem que ter cuidado, além das autoclaves, são as leitoras dos indicadores biológicos, que são onde a gente põe a ampolinha do indicador biológico, nós vamos falar, seladoras térmicas, que tem que selar o grau cirúrgico. A gente pega muito grau cirúrgico que fica, logo pega, abre. Isso é porque a seladora não está bem calibrada, né? Ela tem que ser calibrada para ela fechar o envelope do grau cirúrgico adequadamente. Então, todos esses aparelhos, né? Autoclave, seladora, né? Quem tem lavadora, né? Tem que calibrar e tem que registrar, né? As revisões ou as manutenções preventivas ou corretivas desses aparelhos. Nessa informação que tem que ser registrada, tem que botar a data que foi, a identificação do equipamento, aonde ele está instalado, qual o problema que foi detectado no aparelho, o que foi trocado, se foi trocado alguma peça, qual o serviço realizado, e os parâmetros físico-químicos realizados após para ver se eles estavam funcionando. Tem também o nome do profissional que acompanhou a intervenção e do técnico que executou o procedimento. Então, tudo tem que ficar registrado lá no serviço e a vigilância pede para ver as manutenções dos equipamentos que tem na CME. Tem que ver isso. Olha bem, essa seladora está num estado lamentável. Será que ela está selando direito o grau cirúrgico? Né? Pedida a revisão, não tem, só vai para o conserto quando estraga. Então, estragou, cadê a nota do que foi consertado? Não tem. Isso não pode, gente. Tem que ter esses todos os registros. E a gente, na hora da inspeção, vai olhar a condição física, olhando o produto, você vê que está ruim, que não está selando direito, né? A gente já vê que o produto não tem manutenção. E aí, uma coisa que falta em todos que a gente vai, né? Em toda a CME que a gente vai, a gente vê que isso aí, o rótulo da embalagem ainda está sempre incompleto. Tudo que vai lá para o autoclave tem que ter no rótulo, o nome do produto, o número do lote, né? O lote cada vez que vai uma carga para o autoclave é um lote. A data da esterilização, a data de validade dessa esterilização, qual foi o método de esterilização e o nome de quem preparou e colocou para esterilizar esse embalagem, esse produto. Então, a gente vê que os rótulos são incompletos, não tem número do lote, não tem data de esterilização, muitos não têm data de validade, não tem método e o nome de quem está responsável fazendo essa esterilização.
Então, o autoclave, é o produto que tem que ser mantido. Ver se o autoclave está secando. O autoclave gravitacional, ele não pode ser maior do que 100 litros. Quer dizer, o autoclave grande, ele tem que ter um outro processamento, né? Ele tem que ter vácuo. Então, esse autoclave pequeno que a gente vê as UBS, ele não tem vácuo, mas ele tem que ser menor do que 100 litros. Estufa já está proibida, de todo jeito. E para o autoclave a vácuo, esses grandes, né, é obrigado a fazer um teste do desempenho do sistema de remoção de ar, que é o sistema que faz o vácuo, né, nessa autoclave maior. São os autoclaves de vácuo, né? Então, tem o teste que nós vamos falar dele, que é o teste de Boyd-Dick para os autoclaves não gravitacionais. Então, esses parâmetros do aparelho, ele tem que ser todos monitorados, os parâmetros da operação e o desempenho em qualquer ciclo. Então, já tem autoclave que toda vez que faz um ciclo, emite uma fita, né? Um registro, né, de uma fita onde já fala qual a temperatura que atingiu a cada etapa, qual foi a pressão que foi submetido durante o ciclo. Ela já dá todos os parâmetros físicos. Nos autoclaves pequenos que a gente tem nas UBSs, né, eles geralmente não dão essa fita por escrito. Então, o profissional, o técnico de enfermagem que está fazendo a esterilização tem que anotar esses parâmetros. Ele tem que anotar início da esterilização, horário do final da esterilização. Ele tem que ir lá ler no manômetro qual a temperatura e qual a pressão que foi atingida. Ele tem que registrar numa ficha cada ciclo. Né? Isso aí, infelizmente, a gente não vê. A gente só vê esse registro nos autoclaves que emitem uma fita, né, com esses parâmetros físicos estabelecidos. O ciclo de vapor para uso imediato só pode correr em caso de urgência, mas tem que ser feito uma ressalva aí. Né? Então, e aí a autoridade sanitária vai avaliar se está bom ou não. Né? O ciclo flash também isso não é usado em UBS, mas alguns hospitais usam também raramente, né? A água utilizada para gerar o vapor é isso que a gente fala, tem que ser uma água purificada. Muitas cidades não têm água tratada, então ela não pode ser usada aquela água, né, que chega na torneira para a autoclave. Então a gente já viu aí que na CME tem que ter água purificada lá, tanto para colocar no autoclave como para fazer enxágue dos produtos críticos. Isso tem que ser avaliado durante a inspeção. E os indicadores, que é a nossa última parte aí das nossas orientações para a CME. Todo ciclo tem que ter indicadores químicos e tem que ter, pelo menos no dia que usa autoclave, indicador biológico. Vamos ver aí. Então, os indicadores biológicos são testes para monitorar se a esterilização está ocorrendo. Então, são ampolas com micro-organismos viáveis, né? São usados os esporulados, que são os mais resistentes à esterilização. Eles geralmente vêm em ampolas contendo bacilos em meio líquido, né? A frequência dos testes é preconizada pela RDC 15 de 2012, né? Então, o processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente, no dia que usa. Né? Se você não esteriliza na UBS todo dia, você vai botar o indicador biológico só no dia que você esterilizar. Então, você põe a ampolinha, né, num pacote de desafio, quer dizer, se você usa grau cirúrgico, você põe ele dentro de um papel grau cirúrgico selado. Se você usa crepado, você põe dentro de um saquinho envelope com papel crepado ou de SMS. Então, você põe no pacote desafio, ou você pode
já comprar esse pacote de desafio pronto, já tem no mercado. Ou pode você botar dentro da embalagem que você usa. Ele deve ser posicionado num ponto de maior desafio do processo. Geralmente, esse ponto é lá perto do dreno, né? A prática define isso mais ou menos. Definido durante os estudos térmicos de desempenho. E aí, a utilização desse teste biológico também você deve fazer na validação da sua autoclave. E no término, toda vez que você manda a autoclave para manutenção corretiva ou preventiva, quando ela chega, você deve fazer o teste com o indicador biológico para ver se houve algum problema, né, durante a manutenção dessa autoclave. Os bacilos utilizados nessas ampolinhas de indicador biológico são os subtilis para esterilização a baixa temperatura e os esterotermófilos para esterilização do vapor. É o que a gente usa na nossa aí, como a esterilização a vapor, é o bacilos esterotermófilos. Então, aqui tá as ampolinhas do jeito que compra, né? Aí a ampolinha, põe uma num pacote, lá no pacote de maior desafio, para esterilizar. E a outra não vai no autoclave e põe as duas na incubadora. Aí esses testes têm ampola de 4 horas, que são as mais caras, de 8, de 12, de 48, de 72 horas de incubação. Tem CMS que quer a carga liberada mais rápido possível, então usa mais cara, que é de 4 horas. Geralmente, a gente tem visto as UBS usar o indicador biológico que fica incubada 24 horas. É o que a gente está vendo usar mais na CMS que a gente inspeciona. Então, depois de botar incubando na incubadora no prazo preconizado ali pelo fabricante, o que acontece? O indicador que não foi na autoclave, na incubadora, ele tem que crescer. E o que foi na autoclave, ele não vai crescer o bacilo. Isso prova que a esterilização matou esses termófilos que estavam aqui no indicador biológico. E aí a gente vê que a esterilização funcionou. Então, a cada vez que a gente faz o teste, a gente gasta 2 ampolinhas. Uma que vai na autoclave e outra que não vai e incuba as duas após o ciclo da autoclave. E aí aí nós temos resultados passivos. Se os dois crescerem, né, isso quer dizer que a material da autoclave não foi esterilizado. Se os dois não crescerem, né, isso quer dizer que o produto não está bom. Deve estar com prazo, a ampolinha deve estar com prazo vencido, porque o que ficou, que não foi na autoclave, tem que crescer o bacilo. Então, a gente vê aí, e o resultado correto é que cresça a ampolinha que não foi na autoclave e não cresça a ampolinha que foi para o autoclave. Então, dos indicadores químicos, nós temos as classes. Hoje em dia, para a esterilização, só é utilizado os indicadores de classe 5 e 6. Os outros não podem mais ser usados para verificação. Mas é bom vocês saberem o que é. O indicador 1 é o indicador da fita zebrada, que muita gente põe, né? E é também aquele que vem no próprio papel grau cirúrgico. Ele só diferencia e mostra quem foi no autoclave de quem não foi no autoclave. O teste de Body-Dick, ele é obrigatório para os autoclaves a vácuo, então eles têm que fazer todo dia que ligam o autoclave a vácuo, geralmente são os grandes. O BS, geralmente, tem algumas OPS com autoclave mais de 100 litros, então eles têm que usar o Body-Dick. As que tem aquela autoclave pequena não precisa, gravitacional, não precisa usar o Body-Dick. O Body-Dick, ele testa o sistema de vácuo. Então, só é usado nas autoclaves a vácuo. O indicador 3, ele só mede uma variável também, então não é mais usado.
O classe 4, ele mede 2 variáveis, também não é mais usado, não é aceito na vigilância sanitária. Então, os indicadores que são aceitos para monitoramento químico são os integradores, classe 5. Eles são projetados para reagir às variáveis críticas, né? Ele vira somente quando o vapor está adequado, a temperatura fica adequada, a pressão é adequada e o vapor penetra dentro dos pacotes e o tempo é adequado. Então, ele reage com as variáveis críticas físicas da autoclavação. E os emuladores, que é o indicador 6, também são os indicados. Eles fazem a verificação do ciclo projetado para reagir com todas as variáveis críticas do ciclo. Então, se ele virou, isso quer dizer que todas as variáveis, temperatura, pressão, tempo, penetração de vapor, todas as variáveis que acontecem dentro de uma autoclavação foram cumpridas, né? Eles são chamados emuladores. Então, somente hoje, a RDC 15 só permite usar os indicadores 5 e 6. Em cada ciclo tem que ter um pacote com indicador 5 e 6. Então, aqui já falamos, só para vocês verem, as fitas zebradas é indicador 1. A única coisa é a separação do que foi no autoclave e do que não foi. Não vale. O Boyd, que é esse aqui, né, que são... ele vira, né, ele é de uma cor, né? Na hora que faz que o vácuo é completado, ele vira para outra cor. Então, o Boyd, ele é obrigatório colocar no primeiro ciclo do dia com a carga, no dia que você usar, para ver se o vácuo está funcionando. Né? Aí são outros tipos de Boyd, né? Cada firma faz o desenho que quer, então são firmas diferentes, né? São usados, ele coloca sempre na primeira autoclavação do dia, nas autoclaves que fazem vácuo. E aí o classe 5 e 6, que são os que a gente permite, o classe 5 ele sofre uma nítida mudança de cor, né? Se os parâmetros do ciclo foram cumpridos, né? Ele é colocado no centro de um pacote de desafio, né? E depois da esterilização, ver se a tinta alterou para o resultado correto. Se ela não alterou, isso quer dizer que o ciclo da esterilização não foi... Em algumas cirurgias, esse indicador... em pacotes, cirurgias ortopédicas ou cirurgias cardíacas mais complexas, se põe um dentro da bandeja de todo o material que vai ser usado na cirurgia, nos grandes autoclaves. E esse indicador, ele vai para o prontuário do paciente para provar que durante a cirurgia o material usado estava esterilizado corretamente. Então, ele é arquivado no prontuário do paciente. E aí a gente vê, cada marca faz um jeito. Olha essa marca aqui, ó. A fita era marrom e ficou verde porque cumpriu a etapa. Essa aqui tem a diferença nessa bolinha, né? É o integrador. Ele é amarelinho. Depois, se foi cumprido todos os parâmetros do ciclo, ele virou marrom. Então essa fita com a viragem, né, nas grandes cirurgias, ela vai para o prontuário do paciente, para ficar uma comprovação que o material que o paciente fez a cirurgia estava adequado. Então, tá aí. Os emuladores é a classe 6, né? Essa tinta, ela fica em outra cor, de acordo com a marca, né? E quer dizer que atingiu todos os parâmetros. E agora eu trouxe algumas fotos de algumas coisas que eu tirei. Olha aqui. Não tem condição, saiu do autoclave, está com água. Isso aqui... o ciclo não foi feito completamente. Se o material ficou úmido, umidade é a porta de entrada para crescimento de micro-organismos. Então, e outra coisa, olha aqui, olha como é que esse envelope está mal fechado. Esse fechamento aqui, ó, tem brechas aqui. Você vê que saiu do autoclave com água.
esse produto não pode ser armazenado, porque não tem duração. Então, esse monitoramento do processo de esterilização, como que faz? O monitoramento deve ser realizado a cada carga em pacote teste com indicador 5 ou 6, né? Então, deve ser registrado esse processo. Os indicadores físicos devem ser registrados, que nós já falamos. Tem autoclave que já salta a fita. As que não saltam a fita, tem que colocar lá, registrar a hora que começa, a hora que acaba, qual foi a pressão que atingiu, qual a temperatura, quanto tempo. Tem que ser registrado todos esses indicadores físicos. Nos implantáveis, né? Por exemplo, vai fazer uma prótese, no hospital vai implantar uma prótese de mama. Ele põe um indicador dentro da carga, junto com a prótese, né? E a carga só é liberada após o indicador negativo. Então, esse processo de esterilização, esse pacote de desafio é feito, ou ele pode ser comprado pronto. Ele é colocado no próprio ponto maior de desafio da esterilização, né? Então, ele tem que ser registrado a cada um. Então, a qualificação do processo de esterilização tem que estar o projeto de instalação, né, para ver se a autoclave foi corretamente instalada, qualificar para ver se ela está com a performance, a qualificação de operação e a qualificação de desempenho. Essa qualificação ela deve ser feita pelo próprio serviço da CME, usando os indicadores biológicos e os indicadores químicos, mas também pode fazer uma qualificação de empresa externa para ver se a autoclave está desempenhando todas as suas funções adequadamente, tá? E aí, nós vemos aí um exemplo de registro aqui, ó. A pessoa que fez, a data que fez e coloca esse aqui. É o integrador, é o indicador químico. Cada esterilização, ela cola o integrador químico aqui para provar que aquela esterilização funcionou. E isso aqui é o arquivo, né, dos rótulos dos vidrinhos. Está aqui o que estava dentro da autoclave que não cresceu e o que não estava dentro da autoclave que cresceu. É a prova que o indicador biológico, né, foi aprovado. Então, tem os resultados. A própria empresa, quando vende os indicadores, ela já dá esse papelzinho para registro dos resultados que põe no caderno. Aí também é outro registro do controle biológico. Então, a cada ciclo, tudo tem que ser registrado. Então, a rotina de monitorar se a CME está desempenhando bem, se a esterilização foi feita, é esse que está na RDC 15, né? Ciclo padrão de aquecimento da autoclave. Se ela for de vapor, você põe o indicador de Boyd-Dick para vácuo. Se ela não for a vácuo, você não põe. Você faz os registros de temperatura, tempo e pressão. Se ela já tem impressora, isso já sai. Se a autoclave não tem impressora, vai registrar no caderno. Você faz o primeiro ciclo do dia com indicador biológico e um pacote e um indicador químico em pacote de desafio. E nas cargas subsequentes do crítico, você só usa indicador químico naquele dia, né? Um indicador químico em pacote de desafio e um indicador químico nos pacotes críticos, se você tiver. Na UBS não tem muito, pacote crítico é mais em hospital. E o indicador biológico se for carga contendo implante. Também isso não é a rotina de UBS, isso é rotina mais de hospital ortopédico. E o indicador de processo em todos os pacotes, que é o indicador 1. Né? Geralmente tem que ter uma manutenção preventiva semanal da autoclave, ver se ela está secando, ver se não tem nada enferrujado, ver se a água tem água correta, água de qualidade, né? E registra esses resultados em indicadores em impresso próprio. E aí vem a última parte da esterilização, que é armazenar esses produtos. Os produtos que foram com tanto cuidado esterilizados não pode ser guardado em qualquer lugar.
O armazenamento tem que ser local exclusivo, de acesso restrito, não podendo ocorrer em área de circulação menos temporariamente. As partilheiras devem ser de material não poroso, resistente à limpeza úmida e ao uso de produtos saneantes. E aí a armazenagem de todo o material deve ser adequada para que ele não se recontamine. O prazo de esterilidade está diretamente ligado à qualidade da embalagem e às condições de armazenamento. O local é perto da área de esterilização, é um lugar bom. Distante de fonte de água, para armazenar adequadamente. Distante de janela, de porta, tubulação, exposta e dreno. Com trânsito limitado de pessoas e manipulação mínima e cuidadosa é a melhor coisa para a conservação dos produtos já esterilizados. Aí a gente vê um armazenamento totalmente inadequado, né? Em partilheira aberta, onde passa muita gente, numa partilheira que não fecha. Isso já nem existe mais, né, gente? São fotos aí de coisas que a gente, graças a Deus, já resolveu. Né? Essa aí também, ó, o material esterilizado tá dentro da caixa, tá? Mas no armário que tem tudo, tem bolsa, blusa, bolsa suja, o que é uma coisa mais do que uma bolsa que anda em tudo quanto é lugar? Tem uma coisa que a gente não sabe o que é. Isso aí existe, gente? Não. Apesar dele estar armazenado dentro de uma caixa plástica, ainda está amassado ainda. Os envelopes não podem amassar, porque quanto mais amassado, menos tempo de esterilidade eles têm. Olha isso aí também. Terrível essa armazenagem. Numa partilheira aberta, tudo amassado aqui. Olha a fita que fechou, olha, tudo fechado, tudo amassado, que entra a sujeira por aqui. Sem condição, sem noção isso aí, sem noção. Então, o prazo de validade é diretamente ligado à embalagem que se usa, né? A esterilidade como a barreira, as condições de estocagem, as condições de transporte e de manuseio. Então, não pode amassar os pacotes, principalmente de grau cirúrgico, porque eles vão tendo ranhaduras e fissuras. Né? Não pode embolar. Tem gente que põe na gaveta, amassa tudo e fecha a gaveta. Danifica as embalagens. Então, por isso que cada um tem que validar o seu tempo de prateleira. O ideal é que cada serviço faça a validação do tempo de esterilidade do seu artigo estocado, dentro da sua realidade, do local. Quanto mais você pegar o grau cirúrgico e manipular ele menos, botar ele num plástico fedado, num lugar onde ninguém vai abrir para tirar bolsa e outras coisas assim, a validade é maior. Então, você tem que validar o seu tempo de acordo com a qualidade. O que a gente vê aí na inspeção é que a estocagem é péssima, não dando tempo muito pequeno de validade da esterilidade. A gente vê muito papel grau cirúrgico amassado e que tira essa questão. Então, a RDC 15 é a nossa RDC. Os produtos esterilizados devem ser armazenados em local limpo e seco, sob a proteção de luz solar direta e submetido à manipulação mínima. O responsável da CME deve fazer regras, né, para armazenagem, para não comprometer a integridade e a selagem da embalagem. Não é isso que a gente vê aí. A gente vê o material muito mal armazenado, dentro de gaveta, amassado, o pacote já furando, né? A esterilidade não sendo garantida. Então, tá aí, ó. É muito importante essa etapa do armazenamento e a validação, né? É basear os protocolos bem definidos, tem que anotar os testes físicos, os químicos, biológicos, tem que treinar os usuários, tem que ter plano de manutenção corretiva e tem que documentar, registrar todas as etapas do processo. A manutenção dos equipamentos também tem que ser anotado, tem que ter um checklist para controlar essa manutenção dos equipamentos e o transporte. Não adianta você fazer tudo e transportar o paciente, ou transportar o material para ir até o paciente de modo insatisfatório. O transporte tem que ser recipiente fechado, né, que garanta a identificação, a rotulagem, que a gente vê que não é feita legal,
e a integridade da embalagem, né? Então, tem que ter cuidado. O trabalhador responsável pelo transporte deve ser treinado, né? Até para lavar a mão antes de pegar os pacotes. Use equipamento de proteção, né? Porque se os recipientes, a embalagem rasgar, já perdeu a esterilidade do produto. Então, aí tá as etapas da esterilização. Acho que é a parte maior que a gente fez, mas esterilização não é brincadeira, né? Ele começa aqui, né? Na limpeza, né? Na inspeção visual com a lupa para ver se limpou, na embalagem, selecionar a embalagem correta, né? Na esterilização, usar os indicadores para ver se a esterilização aconteceu, as incubadoras e ter todos os registros. É complicado, mas tem que ser bem feito, que é uma etapa primordial para a qualidade do paciente e do atendimento desse paciente. Então, gente, com isso nós estamos terminando essa parte de CME. Eu sei que é muita informação, mas se Deus quiser, né, fica isso, rever em quantas vezes. Se tiver algumas perguntas, estamos às ordens, tá? Obrigada.